Tudo bem, gente linda? Sejam muito bem-vindos a mais uma Manhã com Deus. Eu sou o pastor Reinaldo Maciel. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Antes, curte, comente, compartilha. Nos siga no canal para mais vídeos, para que você seja abençoado e abençoada também. Amém? Hoje Deus colocou uma palavra dentro do meu coração, porque existem pessoas que me assistem aqui. Acredito que esse culto não são para todos, mas acredito que a palavra vai pegar alguém. Existem pessoas que carregam dúvidas, medos, anseios, que carregam remorsos e traumas do seu passado, da sua vida, da sua história. Pessoas que olham e dizem assim: Senhor, se eu soubesse que eu poderia ter feito algo para evitar isso ou aquilo, eu teria feito. Se eu soubesse que eu poderia ter avisado aquela pessoa daquele mal, se eu tivesse a noção do perigo que estava por vir, se eu tivesse contado aquele sonho, se eu tivesse lutado mais um pouco, se eu tivesse, glória ao Senhor, investido mais um pouco, se eu tivesse, glória ao Senhor, acreditado mais um pouco, talvez algo teria dado certo. Se eu não tivesse contado aquele sonho, talvez era para mim estar vivendo coisas novas. Glória ao Senhor. E na verdade Deus veio aqui hoje, irmão, irmã, para tirar tudo aquilo que está dentro do teu coração, que atrapalha o teu ser, que atrapalha o teu viver, de viver aquilo que Deus tem para você. Na verdade, existem pessoas que estão me assistindo aqui e que você acha que você cometeu muitos erros na tua história. Gostaria que você repetisse comigo, irmão, irmã, muitos erros. E na verdade, eu vou te contar uma coisa que o céu me revelou. Até os teus erros estavam escritos na palma das mãos de Deus. Você está olhando e dizendo: Senhor, se eu soubesse, eu não teria feito tal erro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. E Deus me trouxe aqui para te anunciar que tudo aquilo que aconteceu na tua vida, tudo aquilo que aconteceu na tua história, já estava escrito. E se você pudesse voltar no tempo, te anuncio o Senhor, você repetiria os mesmos erros. Como na história de Sansão, muitas das vezes não conseguimos entender o mistério da graça de Deus na vida de Sansão. Os pais dele não entendiam por que ele queria casar com uma mulher filisteia, com uma mulher da Filístia, mas na verdade estava tudo escrito no céu, aquilo que Sansão tinha que passar. Na verdade, irmão, Deus vai limpar a mente de gente aqui hoje. Deus vai tirar a culpa dentro do seu coração. Deus vai jogar algumas culpas que você carrega nele mesmo. Deus vai falar assim: isso que você está passando não é culpa sua. Eu já tinha escrevido na tua história que você tinha que passar por isso. Sansão, ele sofreu pelos seus erros, mas na verdade a história dele estava escrito nas palmas das mãos de Deus. Irmão, estou sentindo uma graça tão grande para pregar essa palavra. José, hoje nós tomamos a palavra de José como um alerta, e ela existe de verdade para que nós tomemos um alerta. Mas você precisa entender, irmão, irmã, que aquilo que está escrito na minha vida, aquilo que está escrito na tua vida, aquilo que está escrito na tua história vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas pastor, eu atrapalhei com a minha língua, eu falei isso, eu falei aquilo. Te anuncio, Senhor, eu queria que você falasse. Eu queria que José contasse os seus sonhos para aquelas pessoas malévolas, para os seus irmãos. Tem gente que Deus gosta, irmão. Deus gostava de José. Mas posso te falar uma coisa? Deus não gostava muito dos irmãos dele, não. Tem gente que Deus não gosta, irmão. E você precisa entender isso. Existem pessoas que ficam na tua vida, no teu caminho, que lançam os intempéries, que lançam um atrapalho na tua história, e você acha que eles estão te prejudicando, mas na verdade eles estão prejudicando eles mesmos.
porque eles estão atrapalhando a coroa deles no reino da glória de Deus, de que chegue na cabeça deles. Não acha que os irmãos de José estão tudo bonitinho lá no meu trono aguardando o dia do juízo, porque não estão. Tem gente que Deus não gosta. Nem todo mundo Deus gosta, irmão. Tem pessoas, tem mães aqui que até hoje se lamentam, já faz 20 anos, 30 anos que Deus recolheu o teu filho no ventre. Posso te falar uma coisa? Às vezes Deus gostava mais do teu filho do que de você. Tem gente que Deus não gosta. Tem gente que Deus não gosta. E tem gente, irmão, irmã, que nasceu para vencer. E quando eu estou falando de vencer, eu não estou falando do financeiro. Porque Salomão, aos olhos do homem, ele tinha nascido para vencer. Aos olhos do homem, ele era o queridinho de Deus. Porque Salomão, ele entregou tudo para Deus, entregou ouro, prata, entregou os bezerros, entregou o jumento, entregou tudo, e Deus está olhando e deu muita sabedoria para ele, a qual nenhum homem na terra teve até hoje, e que Deus falou que depois dele ninguém teria. E quem está olhando para Salomão, se erguendo com aquela quantidade de riqueza, de glória e de sabedoria, está dizendo, Salomão é amado de Deus. E na verdade Deus não gostava muito de Salomão, não. Deus estava lançando Salomão em caminhos escorregadios, porque Deus queria que ele errasse. Tem gente que Deus lança em caminhos escorregadios porque Deus quer que erre. O próprio Salomão, um dia ele pregou uma palavra no próprio Provérbios, e ele falou assim, tem gente que Deus coloca em lugares altos, que é porque o Senhor quer destruir. O próprio Faraó, ele perseguia o povo de Deus, e quem está olhando, está dizendo, Deus está tendo misericórdia de Faraó, porque Deus mandou 10 pragas. Não. Deus estava criando motivos para lançar Faraó no inferno. Então ele lança 10 pragas, lança 1, 2, 3, 4, 5, 10. E na própria Bíblia nos conta, irmão, irmã, que Deus endureceu o coração de Faraó, para com que ele fosse atrás do povo, na hora que eles estavam saindo do Egito. Por 2 motivos. Deus queria ser glorificado, e Deus queria matar Faraó e o seu exército. Tem gente que Deus não gosta. Tem gente, irmão, irmã, que Deus não gosta dele, e ele vai morrer na água. Tem gente que Deus não gosta. Mas pastor, o que você está querendo dizer? Muitas igrejas abriram revoltadas uma com as outras, ministério e tanto debate, tantas coisas. Aquilo que podia fazer, que não podia fazer, hoje pode. Hoje já não tem mais problema. Não tem mais problema se você é de uma determinada igreja, que a doutrina era mais rígida. Não tem mais problema você usar uma bermuda. Não tem mais problema você passar um batom. Não tem mais problema você cortar as pontas do seu cabelo. É Deus te filtrando. Sabe para quê? Porque Deus não gosta tanto de você. E você está olhando e está dizendo, não, mas Deus mandou ir no monte, eu tenho uma barba grande. O meu ministério cresceu, era uma, hoje é 2, Deus me deu o dom de cura e milagre, prodígio e maravilha. Tem pessoas que Deus até dá dom, irmão, irmã, porque Deus não está gostando mais dele. Eu vou dar dom para ele, eu vou dar bastante, vou abençoar ele bastante aqui na terra, bastante, ele vai ser promovido, ele vai ter um cargo maior na igreja, ele luta tanto para ter um cargo, ele vai ter um ministério grande, ele vai ser abençoado. Mas na verdade é que Deus não gosta mais tanto de algumas pessoas. Um dia conversando com uma irmã, e ela se abrindo para mim, Deus me mostrou, eu vou falar, irmão de Deus, mostra. Existem pessoas que o seu coração é que nem uma pizza,
mas só que o espaço inteiro já está tão cheio de orgulho, de ego, do eu, da minha casa, do meu carro, das minhas riquezas, que sobrou um pedacinho assim para o Senhor. Mas você acha no seu entendimento que Deus te ama por causa da boa aposentadoria, do bom carro, das boas riquezas, das pessoas que olham para você diferente. E na verdade Deus me trouxe aqui para te anunciar. Às vezes eu não gosto tanto de você assim quanto você pensa. O filtro já está passando na minha obra desde os anos 2000. Aquilo que não podia não tem mais problema. É só quem é do ministério que existe algumas cobranças. É o meu filtro passando na minha obra. E sabe, porque tem pessoas que eu não gosto. E lá no meu céu, anuncia o Senhor para mim e para você. Só vai entrar quem não gosta. Existem pessoas que eu não gosto mais. E você está achando que gosta. Não, Deus gosta dele porque ele é amado, porque ele é isso, porque é aquilo, porque ele é ancião, porque ele tem um carro, porque ele tem uma casa. Porque a igreja dele cresceu. Era pequena e de repente a igreja dele cresceu. Até o crescimento, irmão, irmã. É Deus unindo uma pessoa que Deus não gosta com outras pessoas que Deus não gosta. Porque está escrito na Bíblia, irmão, irmã, que diante de Deus todo joelho se dobrará. E diante de Deus toda língua confessará. Pessoas vão ter que passar a vida confessando o nome do Senhor, pregando, evangelizando, pregando os seus dizeres, manipulando pessoas. Mas na verdade Deus já não gosta mais deles. E eu gostaria de falar alguns nomes aqui, mas Deus não me permite mais. Porque essas pessoas, Deus está horrorizado com elas. Eu coloquei você no clubinho dos revoltados. É porque eu não gosto mais de você. Eu coloquei você no clubinho dos revoltados, até mesmo dentro da minha casa. Se um tem uma virtude, uma glória, sente você já atrapalha, você já não gosta. Você fala que as obras de Deus é ordem e decência, que a pessoa não pode mais sentir a glória. Glória ao Senhor. E Deus está enriquecendo a tua igreja. Está abençoando. Sabe por quê? Porque Deus já não gosta mais de você, irmão Elias. Porque Deus já não gosta mais de você. Não. Mas Deus gosta de mim, porque eu tenho carro, eu tenho casa. Tem pessoas que Deus não gosta. Está ouvindo aí, pastor Daniel Ferro? Tem pessoas que Deus não gosta. E é por isso que eu fiz você entrar por esses caminhos. Porque eu não gosto mais de você. Pastor, mas ele vai morrer pregando, evangelizando, orando. Mas Deus já não gosta. E o rolo está descendo, irmão, irmã. E você precisa entender. Na terra, Deus fez um filme. Como fez na vida de Jó. Tem pessoas que nasceram para passar muita prova, luta e guerra, mas no final eles vão vencer no final. Sabe na onde? No reino da minha glória. Vão se assentar comigo. Junto com José, com Jeremias, com Isaías, com Davi, com o rei Davi, com tantas outras pessoas. Mas foram pessoas que marcaram a era da graça, porque fizeram algo dar certo. Mas que fizeram conforme o mandado de Deus, conforme o querer de Deus, conforme o desejo de Deus. Que não estavam preocupados se eles iriam ser ovacionados pelo povo, ou se eles seriam aplaudidos pela massa, ou se eles sofreriam retaliações, ou se eles não seriam amados pelas pessoas. Trocaram as suas vidas, renunciaram o seu viver, as suas casas, as suas riquezas, assim como Eliseu saiu lá da terra do pai dele e
matou os bois que ele tinha e despojou das suas riquezas para viver a riqueza da graça. Hoje existem pessoas que não querem mais despojar das suas riquezas para viverem a riqueza da graça. E quando eu falo de riquezas, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de ego, de orgulho, do eu sou, do eu posso, do eu faço, do eu consigo. E para finalizarmos essa palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração, está escrito aqui no 54 de Isaías, verso 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Quando Deus está falando de assolador da obra, Deus não está falando do inimigo das nossas almas. Deus está falando das pessoas que deixam o inimigo usar eles. Me cobre com o teu sangue, Senhor. Mas eu preciso anunciar essa palavra. Existem pessoas que eles são perseguidores da obra de Deus, mas perseguidores mesmo, que não gostam da graça, do fervor, do dom, que não gosta de família, que não gosta de união, que faz de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Essas pessoas, Deus criou eles para destruir, porque Deus não ama mais eles. Deus não gosta mais deles. Está ouvindo aí, missionária Luzia? Deus não gosta mais deles. Deus não gosta mais de você. Tem pessoas que Deus não gosta. Jezabel e o rei Acabe foram colocados no trono de Israel. Mas por que Deus deixou Acabe casar com Jezabel? Porque Deus não gostava de Acabe, de Jezebel. Não, mas Deus amava Acabe, porque porque Deus amava Acabe, então aconteceu um erro na história dele, ele acabou errando e casou com Jezabel, e Salomão se corrompeu com outras mulheres. Não, eu não gostava dessas pessoas. Tem pessoas que Deus lança por caminho escorregadio, porque Deus não quer salvar, Deus não ama. Nem todos há um livre-arbítrio. Tem pessoas que Deus não gosta. Tem pessoas que Deus resolveu não gostar delas. Pastor Reinaldo, mas aquela igreja tem cura, tem milagre, eu vou lá e tem condição financeira, Deus me abençoa. Não vim aqui para falar de igreja, irmão, mas eu vou falar porque é o que Deus me revela. Deus coloca as pessoas no clube, glória ao Senhor, como eu escutei esses dias, conversando com o irmão Frank, ele falou assim, nós temos que ir numa igreja que caiba a gente, que a gente se sinta agregado, e é nesses lugares que nós sentimos agregado, que nós nos sentimos confortáveis. Na maioria das vezes são esses lugares que estão nos levando para o inferno. Está ouvindo aí, irmão Frank? Às vezes é no lugar que nós estamos se sentindo confortáveis que estão nos levando para o inferno. Talvez o lugar do seu conforto hoje seja o sofá da tua casa. Talvez o conforto seu hoje seja a sua família. Talvez o seu conforto hoje seja uma igreja que você gostou, você foi com a cara do pastor, e ele fala lá umas coisinhas bonitinhas. Às vezes Deus não gosta dele. E Deus está te levando lá. Porque Deus não gosta de você também. O clube dos rejeitados estão se ajuntando, porque são pessoas que Deus não gosta, mas eles vão invocar o nome do Senhor, eles vão profetizar, coisas boas acontecerão, sim, mas Deus não gosta. Acontecerão aqui na terra, o dom, a virtude, a linguagem, o poder. Você coloca a mão, o diabo sai. Você prega a placa do carro, você prega o CPF, cor da cueca. Mas são pessoas que às vezes Deus não gosta tanto assim quanto você pega. Está lá no congresso pregando, nossa, tem milhões de seguidores. Não estou falando que Deus não está lá. Estou profetizando para você que não é todo mundo que Deus gosta.
Então, irmão, irmã, que haja discernimento de espírito dentro do meio do seu coração. Existem pessoas que eles vão ser chave de acesso para você chegar em alguns lugares, que eles vão ser ponte para te conectar a Deus. Talvez alguns homens de Deus ao qual nós olhamos e dizemos, não, mas aquele irmão é o Silas Malafaia, aquele irmão é não sei quem, mas às vezes ele só vai ser uma ponte para te levar até Deus, mas talvez ele não vai chegar. Não, mas o caroço de feijão lá você faz e o negócio acontece. Talvez ele é uma fonte que vai te levar a Deus e vai te levar até alcançar alguma bênção aqui na terra. Porque Deus precisa de pessoas para liberar bênção. Tem pessoas que são como anjo, mas às vezes ele é como anjo. Mas ele não vai chegar porque ele está pondo preço na minha obra. Lamanakatalamasalamaia. Mas eles obrigaram a cobrar o 10%, porque não sei quem falou, porque Jacó falou. E a igreja é abençoada, sim. Mas te anuncio, Senhor, são às vezes pessoas que não vão chegar. São pessoas que não vão chegar. Porque colocaram preço na minha obra. A minha obra não é com preço. A minha obra é com valor. A minha obra é que se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou te impulsionar o seu coração. E você vai fazer. E se você não fizer por ruindade também, achando que você vai atrapalhar a obra de Deus, talvez você está achando que eu não vou fazer porque se eu abençoar aquela igreja, se eu abençoar aquele ministério, se eu clicar lá no curtir, não gostei, se eu compartilhar, Deus não gosta muito de você, é por isso que você não curte, por isso que você assiste e não curte, é por isso que você não compartilha, é por isso que Deus já tocou no seu coração para você ofertar e você não oferta. Porque o próprio Deus endureceu o seu coração para que naquele último dia Deus tenha motivos para olhar na tua cara e dizer assim, você não fez aquilo. Mas posso te contar uma coisa? Te anuncio, Senhor, eu mesmo sendo Deus endureci o seu coração para que você não faça. Porque naquele dia eu não quero te salvar. Eu endureci o seu coração para que você se levantasse contra aquele homem de Deus, contra aquela mulher de Deus, contra aquele ministério, contra aquele chamado. Eu fiz você ser uma pedra de tropeço, assim como Pedro foi na vida de muitas pessoas, porque eu não quero salvar. Eu estou procurando motivos para não te salvar. Até quando bate um testemunho de Jeová na tua porta, que alguém fala de Jesus para você, e você fecha o seu coração e fala assim, Deus ama todo mundo, e você continua na concupiscência do teu pecado, continua bebendo, continua fumando, continua falando mal da vida dos outros, né, irmão? Continua fazendo as coisas, continua levantando o falso, sabe por quê? Eu estou criando motivos para não te salvar, porque na verdade você nasceu para perder. Eis que eu criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus criou o faraó para quê, irmão, irmã? Para perder, para destruir. Para que Deus criou Salomão? O homem que compôs muitos provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eu fiz ele para perder. Eu estou sentindo uma graça, irmão, para pregar essa palavra hoje. Eu fiz ele para perder, eu fiz Salomão para perder. Eu fiz Faraó para perder. Eu fiz as pessoas que crucificaram Jesus para perder. Eu fiz Israel para perder. Mas a minha oração, irmão, irmã, é para que você seja amado por Deus. Para que nesse filme você possa até tomar muitos tiros, mas com que a bala do diabo não te mate, assim como ela não me matou. Porque são muitas gentes que se levantam,
que se levantam contra, que fazem oração contrária, que tentam matar de todo jeito. Sabe por quê? Eu estou criando motivos, te anuncio, Senhor, para que quando você chegar diante de mim, foi eu que endureci o teu coração, irmãozinho, para que naquele dia que você chegar diante de mim, eu olhe para você e fale assim, ó, você não vai poder entrar, por causa disso, mas na verdade é que eu não gostava mais de você. Tem pessoas que Deus não gosta, irmã Ju, você que me assiste, você que me ouve, não sei quem é você, irmã Sé, Davi, irmão Paulinho, tem pessoas que Deus não gosta. E eu fiz o clube dos rejeitados. Foi eu que inventei esses próprios debates. Porque eu criei o assolador para destruir. Pessoas que fazem live criticando a Bíblia, criticando o propósito do outro. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, mas de Jesus ninguém quer ser. Por que na igreja católica é assim? Por que na igreja evangélica é assim? E tantos debates, tantas coisas. Eu fiz isso mesmo, para as pessoas se debaterem, glória ao Senhor, entre si. Para com que eu faça que nem com aqueles homens que eu queria matar quando Gideão deu um grito, que cada um enfiou a faca, a espada neles mesmos, e que quando cai lá as muralhas de Jericó. Foi eu. As pessoas enfiam a faca entre si nos movimentos de oração. É um cortando o outro na espada toda hora. O pecado já não é mais pecado. Não tem problema. Se na última hora Jesus vai te salvar, te anuncio, Senhor, eu não vou te salvar. Eu não gosto mais de você. Mas eu te fiz você pregar. Eu fiz você pregar uma mensagem que é para que as pessoas se corrompam. As pessoas que eu não gosto se corrompam. Está ouvindo aí, pastor Daniel Ferro? Para que as pessoas que eu não gosto se corrompam junto com você. Para que as pessoas caiam na iniquidade junto com você. Se você pecar, não tem problema, Jesus te perdoa. Aí está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Eu fiz você, coloquei você aí, pastor Daniel Ferro, no Vale dos Rejeitados. E você levantando contra outras igrejas, porque eu já não quero mais te salvar. E eu estou unindo bastante gente aí, porque são pessoas que eu não quero salvar também. Você não está entendendo o mistério da graça. Eu estou criando motivos para não salvar outras pessoas. Não que não existam ministérios que foram levantados por Deus, porque eu acredito. Essa igreja é um ministério levantado pelo próprio Deus. E que continue assim. Não tem panelinha, não tem disse-me-disse. Não tem tratamento melhor do que o outro. Não tem. Ah, que ele é mais bonito, que ele tem um carro, que ele tem mais dinheiro, porque não tem. E no nome de Jesus não vai ter. A graça vai continuar sendo graça. A doutrina vai continuar sendo doutrina. Até os hinos trocaram. Eram 450, foi para 480, misturaram tantas coisas. O Rosa de Saron, Deus já não sela mais as pessoas com a promessa. A frieza entrou na minha casa. Mas nós temos que andar em comunhão, né? Nós temos que andar em comunhão, né, irmão Carlinhos? Nós temos que andar em comunhão com os irmãos, porque Deus não é Deus de confusão, é verdade. E eu não estou causando nenhuma confusão na tua vida, irmão Carlinhos, porque eu estou preparando você para você ir para o inferno junto com os outros. Eu estou criando motivos para levar você para o inferno, para falar assim, ó, te dei uma vidinha muito boa lá na terra. Você fez umas coisinhas erradas aqui, aqui, ali, porque eu queria que você fosse para o inferno. E enquanto você se sente amado, te anuncio, Senhor, eu estou criando motivos para te levar para o inferno. A minha esposa já não tem mais problema, ela usa brinco, ela passa o batom.
Quem ouve, entenda. Você sabe de que igreja que eu estou falando. Ela já corta o cabelo, coisas que ela sempre fazia, que ela não fazia, agora ela faz. Não tem mais problema se trair o marido, Jesus perdoa. Se trair a mulher, Jesus perdoa. É isso mesmo que eu queria na minha obra, que anuncia o Senhor. Porque eu criei o assolador para destruir. Todas as vezes que você assola a vida do outro, do teu esposo, que você coloca teu esposo em maus lençóis, que você coloca a igreja em maus lençóis, porque era uma igreja que não podia cortar o cabelo, agora pode. Não podia andar de barba grande, agora pode. Não podia, agora pode. Agora pode, não tem problema. Não tem problema. Não podia trabalhar de calça, agora pode. Não podia usar bermuda, agora pode. Não tem problema. Jesus quer o seu coração, né, pastor Daniel Ferro? Se Deus não te der uma resposta, haja como se Deus não existisse. Te anuncio, o Senhor, era isso mesmo que eu queria. Eu queria juntar, glória ao Senhor, o vale dos deuses rejeitados, para levar eles até o inferno. Tem pessoas que eu não gosto mais, pastor Daniel Ferro. Você também está nessa lista. Você pode ter uma vida muito boazinha aqui na terra, mas naquele dia você vai saber que eu nunca gostei de você. Essa é a palavra que Deus revelou para nós essa manhã com Deus. Deus seja louvado. Amém? E amém. Soberano e Altíssimo Deus, te somos gratos por mais essa manhã com Deus. Te somos gratos, Senhor, porque hoje eu consegui entender porque que o filtro da graça está passando. Tem pessoas que Jesus ama, apesar dos intempéries e dos erros. E tem pessoas que Deus não gosta mais, então Ele lança elas por caminhos escorregadios. Faraó, Deus não gostava mais dele. Os perseguidores da obra de Deus, tem gente que Deus não gosta. Permita, Senhor, com que esse irmão, essa irmã, possa sentir o mesmo amor, que ele possa ser amado da mesma forma que eu sou de Deus. Glória ao Senhor, porque eu sei que eu sou amado de Deus. Que você, irmão e irmã, possa carregar essa certeza. Eu sei de algumas pessoas que Deus não ama mais. Pastor Daniel Ferro, Deus não ama mais. Algumas outras pessoas, você está falando, porque Jesus que eu não consegui salvar esse, salvar aquele, é porque eu não amava mais. Mas por que, Jesus? Mas era meu filho, era minha mulher, eu não amava mais. Era eu que não queria, você não está entendendo. Mas Senhor, mas eu perdi, não, eu não amava mais, eu não queria mais com a tua vida. Porque naqueles últimos dias linguagens vão cessar, tudo vai acabar. O que vai permanecer é a caridade. E você teve caridade com a tua alma? Ou você cuidou mais dos teus lábios? Ou você cortou a ponta dos teus cabelos? Ou você desfez o pacto que você tinha com o Senhor? Ou você trocou as suas saias por uma calça? Ou você deixou a vaidade entrar dentro do teu viver? Ou você rejeitou aquilo que eu coloquei no teu coração e traiu aquilo que eu te dei, achando que você seria amado por Deus? Te anuncio, Senhor, foi isso que eu fiz de propósito, porque eu não gostava de você. Tem gente que Deus não gosta. Te somos gratos por tudo, Senhor. Guarda essa palavra dentro do coração desse irmão, dessa irmã. E que a minha oração é para que esse irmão, essa irmã possa ser, se ainda dá tempo, Senhor, que você ainda possa ter misericórdia. Mas a palavra é que se você me mostrou, aqui tem gente que você não gosta. Por isso você está lançando ela no caminho escorregadio. Por isso você está lançando ele em caminhos escorregadios. Por isso que ele está lá naquela igreja, no church, na outra, naquela outra, na outra, na católica, na sei daqui outra. Por isso que a pessoa está sem propósito. É porque Deus não gosta. Te somos gratos por tudo, ó Pai. E permita que a bênção tua
que seja sobre nossas vidas, nossa mente, nosso coração. Apresentamos esses caderninhos às pessoas que estão aqui. Permita, Senhor, com que eles possam ser abraçados pela glória de Deus. E que não importa que igreja essas pessoas sejam, mas com que a graça, o amor e a paz de Deus possam nos alcançar e nos envolver em tudo. Que somos gratos por tudo. O resultado da tua finança não quer dizer que Deus está na tua vida. E a falta dele também não quer dizer que Deus está na tua vida. Hoje Deus vai deixar um ponto de interrogação bem grande na cabeça de muita gente, com uma única pergunta: será que Deus te ama? Ou será que Deus te colocou aí exatamente porque Deus não te ama? Te somos gratos por tudo, ó Pai. No nome de Jesus, vivente para sempre. Amém e amém. Amém, gente querida. Mas foi pregado misericórdia para mim, pastor. Às vezes é porque Deus não te ama. Às vezes é porque Deus ama quem Deus vai colocar no teu caminho. Às vezes é porque Deus ama uma pessoa que vai cruzar teu caminho. Às vezes é porque Deus ama uma pessoa que vai nascer do teu ventre e vai morrer logo após o nascimento. A graça de Deus é mistério, te amo, Senhor. A minha graça é mistério. Que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o poder, a virtude, a tua santa e gloriosa palavra permaneça em nossos corações para sempre. Deus seja louvado. Que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o poder e o mistério da tua santa e gloriosa palavra permaneça em nossos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus que abençoe. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus. Eu sou o pastor Reinaldo Maciel. Curte, comente, compartilha. Envia para mais alguém, para mais vídeos. Segue nós aqui no canal agora, irmão. Você vai ser muito abençoado e abençoada por Deus também. A sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.